Oi, meus anjinhos adolescentes, a aula de hoje é de sociologia, hoje não é tecnologia, é sociologia. Mas antes eu vou puxar a orelha de vocês, eu vou puxar bastante. No primeiro bimestre nós tivemos um número muito grande de alunos que ficaram sem nota, tá? Isso porque vocês não estão fazendo a atividade. Nós professores, a gente está fazendo a nossa parte, tá? Mas para isso, que isso dê certo, a gente precisa que vocês façam a parte de vocês. Nós somos uma equipe, gente, nós somos uma engrenagem. Se uma parte dessa equipe, dessa engrenagem para de funcionar, a outra parte também vai dar ruim, né? Vai parar de funcionar. Então, vocês têm que se atentar, tá? Que se vocês não levarem isso a sério, se vocês não fizerem a parte de vocês, vocês vão reprovar, tá? Eu disse para outra classe e vou falar para vocês também. Eu sei que tá correndo aí na internet, tá? Minha filha recebeu isso. Tá, que esse ano vocês não terão reprovas. Gente, isso é fake news, tá? Isso não é real, tá? Não dá para perder o ano, tá? Perder um ano da vida de vocês por bobeira, tá? Por acreditar em fake news, né? Falta um bimestre, tá? Ainda dá tempo de recuperar, mesmo para quem ficou sem nota, tá? Fale com a gente, olha, se esforcem, façam alguma coisa, mas façam, tá? Não deixa de fazer esse ano não, tá bom? Bom, essa é a nossa primeira aula do segundo bimestre e eu vou dividir ela em duas partes. Aliás, em 4, né? Porque hoje nós teremos 2 aulas e na semana que vem mais 2. É um vídeo só, mas são 2 aulas. É como se a gente estivesse tendo uma aula dupla. E na semana que vem também a gente vai ter, da mesma forma, na continuação desse assunto. Porque o assunto, ele é bem extenso, mas ele é gostoso de se estudar. São os movimentos sociais, tá? Ele é bem legal de estudar. Bom, esse tema, gente, ele é bem polêmico. Isso porque muitas pessoas, elas confundem movimentos sociais com protestos políticos. Não se trata disso, se trata também disso, porque o protesto político, ele é um movimento social. Mas os movimentos sociais, eles vão muito além dos protestos políticos, né? Não é só isso. Como a gente vai ver, o movimento social, ele não é só política, tá? Existem diversos números de movimentos sociais e a gente vai ver alguns deles aí nas próximas aulas. Nem todos são políticos, aliás, a maioria nem é só social mesmo. Muito embora social tenha a ver com política, mas de uma forma diferente. Vocês vão aprender isso. O movimento social, ele é definido como um grupo de pessoas que se juntam por uma causa e tendo um objetivo definido. Ou seja, se ele não tiver uma causa ou um objetivo, ele não vai ser um movimento social, tá? Ele vai ser simplesmente um agrupamento de pessoas. Esse objetivo, ele pode ser político ou ele pode ser social. E a política aqui, ela é entendida de um modo global, não é só políticas, partidos políticos, esquerda, direita, etc. Né? Posicionamento político, ela não quer dizer isso. Ela quer dizer a política de um modo geral. Tá? Ou seja, o participante de um grupo social, ele se une para promover uma mudança na realidade social ou política do momento em que estão vivendo, ok? Eu vou falar um pouquinho das características dos movimentos sociais, tá? Os movimentos sociais, eles têm várias características, tá? De modo que muitos deles, eles podem apresentar diferenças específicas. Entretanto, é possível observar muitos pontos em comum. Então, vou falar sobre esses pontos, que são 3, né? E todo movimento social precisa ter esses 3 pontos em comum, que é ideologia, projeto e hierarquia. Ideologia é a base do pensamento que reúne os cidadãos. Eles reúnem os cidadãos em torno de um objetivo comum. Um pensamento ideológico comum guia e auxilia na articulação dos grupos sociais em prol de um movimento que pretende o grupo. Ou seja, o que isso quer dizer? Se tem um pensamento ideológico ali, se tem uma afinidade de pensamentos entre várias pessoas que vão dar início a esse grupo. E o projeto? Projeto é um movimento social, o projeto é o que se pretende o movimento social, que se reivindica aquele grupo.
E a motivação da reivindicação. Como que eu vou botar em prática aquilo que eu penso, né? E aí, hierarquia. A organização hierárquica de um movimento social deve ser centralizada ou descentralizada, ou seja, ela pode ter uma pessoa ali e várias outras abaixo dela. Ela pode apresentar um ou mais líderes, ou seja, um movimento social, tem movimentos sociais que são enormes, então ele não pode ter apenas um líder só não daria conta disso. E é extremamente importante que os movimentos sociais verdadeiramente organizados, eles tenham uma cara, principalmente para abertura no diálogo com o Estado. O que quer dizer essa cara? Tá, uma pessoa que possa fazer o diálogo com o Estado, porque não adianta eu ter um grupo social e não dialogar com o Estado, né? Não reivindicar junto a alguma coisa aquilo que eu pretendo, né? Aquilo que a sociedade pretende. Bom, existem movimentos sociais, existem manifestações espontâneas, são coisas diferentes, muito embora eles sejam confundidos. Tá? Enquanto o movimento social tem uma causa e um objetivo comum, seja esse objetivo social ou político, a manifestação espontânea é quando um grupo de pessoas se unem por um motivo qualquer. Por exemplo, uma torcida num campo de futebol. Ela é um grupo social, ela tem um objetivo, torcer por um time. Mas elas não têm um objetivo nem social nem político, é só ir lá torcer pro time, vamos lá, torcer pro Palmeiras e Corinthians, ver a quebradeira, olha que legal, né? Mentira, gente, brincadeira. Para que haja um movimento social, é necessário que haja pelo menos dois polos, ou seja, pelo menos duas posições diferentes sobre o mesmo assunto. Né? Como que eu vou reivindicar alguma coisa se eu não tenho o outro lado para debater, né? Eu tenho que ter aí duas coisas diferentes. Eu não vou lutar por aquilo que já existe, né? Por aquilo que já tá bom, por aquilo que, né? Eu tenho que lutar contra alguma coisa. Tem um outro polo, né, de discussão, tá? O movimento social, ele se dá quando já tem algo consolidado, e esse movimento ele quer mudar a visão disso. Mas isso não significa que não tenham movimentos sociais pleiteando algo que ainda não foi consolidado, tá? A gente vai ver isso também. O movimento social, ele é um movimento coletivo e organizado, que busca ou não, né, alguma transformação de cunho social que envolvam questões imediatas ou de longa duração. Tá? Normalmente, esses movimentos reivindicam ações de longa duração, porém, tá, que causarão grandes mudanças na sociedade. A gente vai ver, por exemplo, o movimento racial, né, que é contra o racismo. Ele dura anos, né? Anos, até décadas. Mas eles pretendem causar uma grande mudança na sociedade. Aliás, tem que ser causado, né? Não sei, porque ainda a sociedade não mudou, né? Bom, vou voltar agora um pouquinho no tema política e partidos políticos, porque eles, de fato, pode existir um movimento social contra ou a favor de governos. E como a gente está vendo no momento atual, muito embora seja muito surreal, contra ou a favor de governantes, né? Da pessoa do governante, né? Isso é inédito, mas tá tendo aí, a gente está vendo. Quando um governo ele toma uma determinada decisão que está sendo atacada por alguma parte da sociedade, pode surgir um grupo de movimento social que seja de apoio à posição desse governo. Isso é também um movimento social. Tá? Então, quer dizer, ele pode ser contra ou ele pode ser a favor do governo. Isso independe. Porém, normalmente, os grupos sociais, eles reivindicam uma alteração na composição e atuação do Estado. É natural que essa relação entre Estado e grupos sociais seja um pouco conflituosa, né? Porque geralmente os interesses, muito embora o interesse do Estado, o Estado tem que defender o interesse do povo, às vezes esses interesses eles são conflituosos, né? O interesse do Estado é um, do povo é outro.
Bom, os movimentos sociais, eles surgem de uma iniciativa pública, ou seja, do povo. E ele tem como motivação principal as diversas injustiças e desigualdades presentes na maioria dos países atualmente, tá? Portanto, quanto maior o cenário de desigualdade entre os povos, entre as pessoas, vão ter mais chance de surgimento desses grupos sociais e diferentes demandas aí, né? Bom, existem dois tipos de movimento social: conjuntural e estrutural. A gente presta bastante atenção nisso, essas duas palavrinhas que cai bastante no Enem, e quem for prestar vestibular aí, vocês já estão no 3º ano, né? Quem for prestar vestibular, isso cai bastante também, então presta bastante atenção, tá bom? Bom, já dizemos que ele é conjuntural quando ele se refere a uma situação que demanda ação no momento. Tá? Uma situação que não pode esperar mais para ser resolvida. Por exemplo, em 2013, houve uma manifestação para diminuição do preço da passagem de ônibus. Essa manifestação ela começou no Rio de Janeiro, ela foi enorme, tá? Ela ocupou o Brasil todo. Mas houve essa manifestação, ela foi uma manifestação conjuntural. Por quê? Foi ali na conjuntura do momento. Ela exigia uma ação imediata, tá? Para que se baixasse o preço, né, do preço da passagem de ônibus. Tá? Então, a ação conjuntural, ela se organiza e aparece em uma situação específica. E não há necessidade que haja um grupo muito grande de pessoas em volta disso. Tá? A necessidade apenas que tenha um objetivo social e político. E o seu objetivo pode ou não ser atingido. Muitas vezes, né, o que aquele grupo, o que aquele movimento social pretende, ele não é atingido, tá? Por isso ele se chama conjuntural, tá, gente? Porque ele está dentro de uma conjuntura ali do momento. Tá? Já o movimento social estrutural, prestem atenção no estrutural, a diferença entre conjuntural e estrutural, ele tem como objetivo uma mudança duradoura, a longo prazo. Ele se refere a uma questão mais profunda, algo que não vai se resolver em pouco tempo, tá? Como, por exemplo, a questão do racismo. Novamente, vou dar esse exemplo porque ele é bem fácil de entender, tá? A questão do racismo. Existem vários movimentos sociais antirracismo, porém essa é uma questão que ela não vai se resolver do dia para a noite. Ela tem que ser ali trabalhada dia a dia, um trabalho de formiguinha, a gente costuma dizer, né? Porque não dá para dizer para uma pessoa, para uma sociedade inteira, agora vocês não vão mais ser racistas, e no outro dia, que bonitinho, não sou mais racista. Não, não é assim, né? Isso tem que ser trabalhado ali na sociedade, isso tem que desconstruir um olhar racista para reconstruir um olhar de igualdade. Vocês lembram quando vocês estiveram lá no 1º ano, a aula de desnaturalização e estranhamento? Isso se aplica ao movimento racista, tá? Isso se aplica ao movimento social estrutural também. Tá? Se vocês não se lembram dessa aula, se vocês acham que não tiveram, me peça que eu mando o link para vocês. Eu acabei de dar essa aula para o 1º ano e eu disponibilizo para vocês também, para vocês darem uma relembrada. Tá? Esse movimento ele se chama estrutural porque ele demanda uma alteração completa na estrutura da sociedade, de forma que a sociedade vê na forma, né, que a sociedade vê uma determinada situação ou um fato. Tá? Então ela vai reestruturar tudo isso aí. Tá? Esse tipo de movimento ele pode atingir vários âmbitos, como por exemplo o âmbito trabalhista. A Revolução Industrial ela foi um grande exemplo desse movimento. O movimento ambiental. Hoje a gente tem uma consciência ambiental muito mais elevada do que alguns anos atrás, alguns poucos anos atrás. E graças aos vários movimentos sociais em prol da conservação ambiental, a gente hoje tem essa visão um pouquinho melhor, né? Ainda falta melhorar muito, mas um pouquinho melhor essa conscientização ambiental que a gente não tinha. Tem outras também no âmbito sexual, racial, etc, etc, etc. Até nós vamos falar um pouquinho mais dela, acho que na próxima aula. Tá? Bom, ou seja, qualquer grupo de pessoas que se unem em prol de uma causa social é um movimento social.
Mas lembra, ele tem que ter causa e objetivo definidos, senão ele vai ser só um grupo social. E qual que é a diferença entre grupo social e movimento social? O grupo social vai lá ver o jogo, né? Um grupinho social. O grupo social faz um churrasco. O movimento social não, é um movimento, tá? Ele demanda uma causa e um objetivo, né? No Brasil, nós temos grandes exemplos de grupos sociais enormes, como o MST, né, que é o Movimento dos Sem Terras, o MTST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, em prol do feminismo, da conscientização da violência contra a mulher. Quem nunca ouviu falar do Novembro Rosa, do Outubro Rosa ou do Novembro Azul? Esses também são movimentos sociais, tá? Porque eles buscam conscientizar a população da importância da prevenção contra o câncer, né? Que a gente prefere prevenir do que remediar, né? Então, esse também é um movimento social e ele é enorme, né? Ele é pelo Brasil inteiro, tá? Veja, ele não é um movimento político, por assim dizer, mas ele é um movimento social bem grande. Bom, então vocês vejam a diferença entre brigar contra o aumento da passagem de ônibus, que pode fazer com que amanhã isso seja sanado, né? Isso já seja resolvido. E no caso do racismo, tá? Que não há como esperar que de uma hora para outra ele acabe. É uma situação que demanda muito tempo. Então, deu para notar aí a diferença entre os dois tipos? Né? Se não deu, vocês me façam uma pergunta sobre isso. Os movimentos sociais, eles podem ser ainda de transformação ou conservação. Presta atenção nisso também, nessas duas palavrinhas que cai bastante em Enem e cai bastante em vestibular. Tá? Não custa prestar atenção na tia Van aqui, hein? Dá uma oportunidade aí. Bom, como o próprio nome diz, o movimento social de transformação, ele vem transformar a realidade existente. E eles são criados para modificar uma situação. Veja os exemplos que dei dos movimentos sociais no Brasil, eles são todos de transformação, porque eles visam transformar uma realidade já existente, já enraizada aí na sociedade, em algo novo, né? Em alguma coisa nova, um pensamento novo. Já os movimentos sociais de conservação, como também o próprio nome diz, eles visam conservar, preservar algo que está bom, preservar uma realidade. Por exemplo, movimento social para que seja mantida a democracia em detrimento da ditadura. A gente não vive uma democracia? Vive. A gente quer que a ditadura volte? Não. Então, existe um movimento social para que seja mantida essa democracia, tá? Porque tá bom pra gente assim. Vou dar um exemplo mais claro para vocês, né? De forma que vocês podem entender assim. Vamos supor que hoje o governo institua que é o dia de matar foca. Faria parte dele, né, um movimento para derrubar essa lei, porque a gente não quer uma lei para matar as coitadas das foquinhas, para quê? Né? Não existe isso. A realidade de não matar foca não tá boa, então para que mudar isso? Na verdade, existiria esse movimento para se manter alguma coisa da forma que tá. Existem outros vários tipos de classificação de movimentos, tá? Só que vários movimentos, eles podem fazer parte, eles podem se encaixar dentro um mesmo movimento, ele pode se encaixar dentro de várias classificações. Eu vou dar um exemplo, ele pode ser um movimento de transformação conjuntural e contrário, tudo ao mesmo tempo, tá? E é importante, gente, frisar novamente que todo movimento social tem que ter uma pauta, ou seja, um porquê, tá? De ter esse movimento, um objetivo de cunho social ou político. Quando o movimento não tem essa pauta, não tem esse objetivo social, ele não é um movimento social, tá? Isso é muito importante. Bom, hoje a gente vai parar por aqui, já falei demais, né? Mas a gente ainda tem muito que falar sobre os movimentos sociais. Vai ficar para a próxima aula, na semana que vem.
A gente vai ver a evolução dos movimentos sociais tradicionais, o cartismo, sindicatos, movimentos novos, outras cositas más. Eu falei de inglês, eu falo espanhol também, vocês perceberam, né? Sou chique. Bom, pessoal, a atividade dessa semana vai ser muito simples, tá? Vocês vão me fazer uma ou mais perguntas, tá? Façam quantas vocês acharem necessário a respeito do que a gente estudou hoje, tá? A respeito da matéria. Tá? E aí eu vou responder para vocês. Essa pergunta, gente, ela pode ser feita através do WhatsApp, pode ser por áudio, pode ser da forma que vocês preferirem. Quer mandar um videozinho fazendo a pergunta? Ótimo, adoro. Quer fazer escrever no caderno e mandar, quer só digitar, digita. Agora, se vocês entenderam tudinho, porque Tia Van é um gênio, fez vocês entenderem tudo, aí vocês vão fazer um resuminho pra mim, de 10 linhas, no mínimo, tá? E vão me mandar também da mesma forma, tá? Por áudio, por áudio não, né? Por áudio não tem como ser linha, né? Fotografar ou digitar, pode digitar, tá, gente? Porque eu sei que quando vocês mesmo escrever ali no caderninho, vocês copiam um do outro. Eu recebi vários trabalhos iguaizinhos, idênticozinhos, a Tia Van não é bobinha, tá? Bom, então, até a próxima aula. Se vocês precisarem de mim, eu estou à disposição, tá? É só perguntar, só falar, ó, preciso disso, o que faz aquilo, a gente tá aqui para ajudar vocês. Só não esqueçam de fazer a parte de vocês também, tá, gente? Beijão e até a próxima aula.